Você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Para você que está aí prestigiando o nosso canal, né? Fica aqui o nosso abraço, né? Nosso agradecimento. Para você que está chegando, que viu alguma boa história no nosso canal, curtiu, né? Deixe seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Seguinte, hoje nós estamos especialmente felizes porque nós recebemos um convite para o Mico Encontro Chico Xavier em São Gotardo, né? O 20º encontro. São 20 anos que a turma da Lucimar Barbosa, né, está fazendo um encontro cada ano melhor, mais bacana, né? Então, né, a gente se sente particularmente feliz, né, por ter participado de diversas edições desse encontro, né? Sempre que foi possível a gente ir, né, ver o crescimento, né, do encontro. Bom, 5 amigos espirituais se manifestaram, né, nos nossos trabalhos e cada um contribuiu com um texto que faz parte de um livro comemorativo do 20º MEX, né? 20º Micro Encontro Chico Xavier. E a gente lançou, né, no vídeo passado a história, a mensagem verdadeira, né, que está nesse livro, né? E hoje nós vamos lançar a segunda história, que é o Bombeiro. Né? O Bombeiro, como eu já tinha falado em relação à mensagem verdadeira, né, a primeira mensagem que abre o livro, né? Normalmente a gente não coloca o nome do espírito comunicante, né, nas mensagens para não dar problema, né, de impressionar o leitor com o nome, né, porque a essência da mensagem que vale, né? Às vezes a gente não tem como identificar o espírito, né? A gente não tem certeza da identidade dele, mas a nossa razão nos dá a certeza da qualidade daquilo que o espírito está comunicando, né? Se for coisa boa, a nossa razão, não, beleza. Se for coisa ruim, ou que não tem nada a ver com a gente fala, não, esse espírito pode ser ter colocado aí o nome dele de um figuraço da história, mas a mensagem dele não é bacana, né? Bom, acontece que como o Mico Encontro Chico Xavier, um encontro de amigos, né, os 5 espíritos comunicantes insistiram em que a gente colocasse o nome deles, né, quando a gente fosse fazer o vídeo para o canal, né? Então, atendendo esse pedido, né, eu digo agora para vocês que o texto do Bombeiro foi feito por um grupo de espíritos encabeçados pelo espírito da Tânia Romeiro Carvalho Ueda, irmã de Leila Romeiro, tá? Assim que o espírito se identificou, né? Eu sei que a história do Bombeiro é um grande barato, né? Eu sei que o leitor vai adorar, né? E começa assim. Lucimar, né, a nossa Lucimar Barbosa, né, organizadora do Mico Encontro Chico Xavier, passava os olhos pelas notícias na tela do celular, quando se deparou com uma que lhe chamou a atenção. Em 16 de agosto de 2024, quer dizer, não faz muito tempo, né? Nós estamos no dia aqui 28 de setembro de 2024, quer dizer, 16 de agosto, um mês e meio, né? O Corpo de Bombeiros correu para o distrito paulista de Sapopemba por conta de um incêndio em um imóvel localizado na Avenida Marginal Oratório. O fogo se alastrou, fazendo queimar mais 2 casas. O incêndio já havia sido controlado quando um bombeiro entrou em um imóvel comprometido pelo fogo e a estrutura então veio abaixo. O bombeiro foi levado para o Hospital Santa Marcelina, em Itaquera,
contudo, acabou falecendo. Triste pelo fim trágico do bombeiro, Lucimar pediu a Deus que acolhesse o espírito do infeliz na espiritualidade com todo o amor que um filho amado merece de seu pai, Pai infinitamente misericordioso e bom. Os olhos do bombeiro então se abriram, né? Isso depois de sua morte, né? Abriram os olhos do espírito dele. E ele viu que não estava mais na casa, né? A casa que havia caído em cima dele. Porém que havia fogo por todo lado. E ele se desesperou, até que viu Lucimar saindo do meio das chamas. Meu Deus do céu, o que a Lucimar estava fazendo, né? E a Lucimar chega para o bombeiro e fala: o que você está esperando, bombeiro? Apague as chamas. O bombeiro, aturdido, fala assim: uai, eu não sei onde está o caminhão do corpo de bombeiros. Né? Preciso da mangueira do caminhão para jogar água no fogo. Lucimar então gritou: eu não tenho o caminhão do corpo de bombeiros aqui comigo, mas tenho algo que pode apagar o fogo. E Lucimar entregou o que tinha ao bombeiro, que ficou olhando para o Evangelho de Jesus sem compreender o que faria com aquilo. Interessante, né? Começo da história, né? O bombeiro desencarnou, né? Em agosto de 2024. E aí, sem mais nem menos, né? O texto migra para um momento em que os olhos espirituais do bombeiro se abrem e ele dá de cara com a Lucimar Barbosa, organizadora do Mico Encontro Chico Xavier, e tem fogo para todo lado. E ela chega para ele e fala: cara, apaga o fogo. Ele fala: cara, mas cadê meu caminhão? Cadê a mangueira? Cadê a água? Eu não tenho nada disso, mas eu te tenho o Evangelho de Jesus para te dar, para apagar o fogo. E aí o bombeiro fica sem entender. Bom, passando para a cena seguinte da nossa história, o demônio de olhos arregalados chegou diante do chefe, que pareceu estar ocupado demais para lhe dar atenção. Então, descobriu de onde veio essa estrela que está brilhando no firmamento do inferno? Ah, senhor, não é uma estrela. Caramba, então o que é? É a Lucimar. Ela acendeu a luz de mais um encontro. Ah, então nós vamos apagar a luz do encontro dela. Senhor, eu já falei com Legião. Já providenciei que Legião esteja presente no Mico Encontro Chico Xavier. E assim possa acabar com ele, apagando a luz da estrela que está incomodando o senhor. Ela não está incomodando você também? Sim, senhor. Não consigo levantar a cabeça e olhar para cima sem ver-lhe o brilho intenso. Poxa, como pode ser uma coisa dessas? Não passava da luzinha de uma chama humilde. E agora é isso. Senhor, são 20 anos de trabalho, não é verdade? Bom, depois deste novo capítulo, a gente tem um terceiro. Quando Eusébio apareceu na casa assistencial, Lucimar logo viu que ele não era uma pessoa comum. Apesar do seu aspecto humilde, do ar sofrido, das roupas surradas, assim como era o aspecto da maioria dos assistidos da casa. Normalmente, o irmão que recorria à casa não era pobre apenas das coisas materiais, mas também da razão, tendo perdido a lucidez por causa de traumas familiares, da também perda de alguém muito amado que não conseguiu superar, né? Da falência material ou moral, do descaso daquele que devia tomar-lhe conta, da desilusão com a vida. E quando era acolhido, costumava não falar coisa com coisa, já que uma vez abandonados, costumamos fugir para dentro de nós mesmos, viver em um mundo só nosso, protegidos do mundo hostil do lado de fora. E quando o fugitivo é obrigado a entrar em contato com o mundo exterior, até que volte a sintonizar com ele, algo de seu mundo íntimo e imaginário ocupa a comunicação, o que confunde quem faz assistência. Não é assim que acontece? Quem trabalha nas casas assistenciais sabe muito bem disso. Às vezes a gente chega para um irmão que olha para a gente como se não nos visse, né?
e a gente fala com ele parece não nos compreender. Por quê? Segundo os espíritos amigos, eles nos explicam nesse texto. Porque, por causa da violência, né, da discriminação, né, do descaso do mundo exterior, né, a pessoa que sofre essas coisas acaba fugindo para dentro de si mesma, passa a viver um mundo imaginário. E quando uma vez ela é assistida e se vê obrigada a sair deste mundo, a comunicação não é restabelecida assim de cara. Às vezes custa um pouquinho, e às vezes aquele que presta assistência fala, conversa, cuida, né? E o outro lá fica assim, sem saber direito o que está acontecendo, né? O assistido, né? Até que finalmente eles começam a falar a mesma língua e um entender o outro, né? Contudo, uma coisa é certa, a linguagem da caridade todo mundo entende, né? Eusébio tomava a sopa fraterna. Quando Lucimar, vendo seus olhos estáticos, perguntou a ele se a sopa estava boa, pois fora ela mesma quem a preparou, temperando com a dose caprichada de amor. Os olhos de Eusébio se mexeram, como que obrigados a abandonarem o lugar em que eles estavam focados. A sopa está boa? Muito, muito boa. O Simão abriu um sorriso gigante. E aí o Eusébio falou assim: a senhora está preocupada com o Zé. Lucimar guardou o sorriso. E como é que você sabe disso? O Zé disse para a senhora que a mulher dele é o cão chupando manga, mas ele está mentindo. Você conhece o Zé? Já o pegou fazendo algo atrapalhado? A esposa do Zé está brava com ele porque está desconfiada que o Zé está de caso com outra. Porém, o que ela não sabe é que a outra é a irmã mais nova da esposa do Zé. A cunhada, né? Depois de ouvir aquilo, Lucimar quase se cai para trás, mas Eusébio só estava começando. Só havia começado, né? Está pensando na Maria, pois ela convenceu a senhora que o marido dela ganha, né, não está dando para pagar as contas da casa, né? Contudo, o dinheiro do marido dela está bancando o prejuízo com o vício do jogo de Maria pela internet. Mas, meu Deus do céu, né? Lucimar fez uma careta de desagrado para Eusébio. Nossa senhora, você é daqui de São Gotardo? Não, eu não sou de lugar nenhum. Apenas cheguei aqui caminhando pela estrada. Você conhece o Zé e a Maria? Os olhos do Eusébio voltaram a focar em um lugar distante dali. Aí ele vira para Lucimar e fala assim: o jovem Benício está querendo sair do armário, mas está com medo da rejeição. E não é para menos, pois seus pais nunca vão aceitá-lo. Nossa, Eusébio falou mal da vida de todo mundo que Lucimar conhecia, quando então ela tentou mudar o rumo da prosa. Me diga uma coisa boa, Eusébio. Aí ele riu e falou assim: você está precisando de dinheiro para bancar o encontro fraterno que irá acontecer por aqui em breve. Lucimar voltou a sorrir, só que um sorriso minguado. Não me diga que você sabe um jeito que eu não sei de ganhar esse dinheiro. Faz o seguinte, Lucimar, me leve na casa do Viriato. Uai, o que o Viriato tem a ver com o encontro? Para falar a verdade, ele não acredita nas coisas que os encontristas acreditam. Ele, inclusive, debocha de nossas crenças. Apenas me leve lá. Viriato era dono de uma loteria. Quando viu Lucimar na fila das apostas, sorriu um sorriso cínico. Nunca vi você por aqui, Lucimar. É que meu encontro fraterno está precisando de patrocinadores. O dono da lotérica virou a cara para Lucimar.
Ah, vocês são um bando de gente maluca que acredita nos maiores absurdos. Se me pedisse para ajudar a bancar um hospital para gente doida, seria o primeiro a contribuir. Eusébio, sem mais nem menos, entrou no meio da conversa. O senhor acredita que vai ganhar na loteria, apesar de nunca ter ganho, né? Aí o dono da loteria falou assim, isso é diferente, vai. Pois tem gente que apostou aqui na minha lotérica que já ganhou. Sendo assim, por que eu não posso ganhar também? Aí o Eusébio vira para ele e fala assim, disse a Lucimar certa vez que só vai acreditar nela se um morto aparecer para você e lhe convencer que é de fato quem diz ser. Pois eu lhe digo que só irá me convencer a jogar quando ganhar na loteria. Caso contrário, não vejo diferença entre sua doidura e a doidura de Lucimar, já que tanto a vida depois da morte quanto acertar na Mega Sena, para mim são duas esperanças vãs, uma vez que não podem ser provadas. E não adianta me falar dos que ganharam na loteria, pois não conheço nenhum deles, assim como não conhece nenhum dos mortos que se comunicaram com a Lucimar. O dono da lotérica olhou para Eusébio como se não tivesse compreendido o que havia acabado de ouvir. Poxa, você quer que eu prove que ganhar na loteria é possível fazendo um jogo que vai ganhar? Quer dizer, o Eusébio queria que o dono da loteria fizesse um jogo e ganhasse o jogo, pois assim ele provaria que seria possível ganhar um jogo da loteria. Né? Eusébio fez um gesto com a cabeça, mostrando que era exatamente aquilo que ele queria. Aí o cara vira para o Eusébio e fala, olha, eu não mando na sorte. Aí o Eusébio vira para ele e fala, a sorte não existe, Viriato. Aí o Viriato vira para o Eusébio e fala, me prove então que a sorte não existe. Aí o Eusébio fala para ele, eu vou fazer com que jogue os números que ganharão no próximo jogo de loteria, desde que se comprometa a repartir o prêmio com a Lucimar. O dono da loteria soltou a gargalhada. E se eu não ganhar? Bom, se não ganhar, será a prova que a sorte existe e que os crentes da crença da Lucimar são mesmo loucos, porque eu sou um deles e usei da ciência estudada pela Lucimar para emancipar o meu espírito, e como o espírito não sofre as limitações espaço-temporais que o corpo sofre, ele foi até o dia de amanhã e viu você entregando metade do prêmio que irá ganhar para a Lucimar. Foi ótimo, né? Não tinha como perder a oportunidade de ridicularizar a pobre da Lucimar. Por isso, o Viriato se virou para o pessoal da fila da aposta e disse bem alto, vocês são minha testemunha, né, gente? Amanhã, segundo um amigo da Lucimar, eu vou dar metade do prêmio que vou ganhar na loteria hoje para ela poder fazer o encontro dos doidões. O mais engraçado foi que o Zé, a Maria e o Benício estavam bem atrás da Lucimar e Eusébio na fila, quando Eusébio pediu para que Viriato fizesse um jogo. É claro que Lucimar não acreditou em Eusébio, mas gostou de participar da brincadeira, pois não são poucos os crentes da sorte que nunca chega, né? Aquelas pessoas que passam a vida fazendo um jogo de loteria, enquanto a morte chega para todo mundo. Sendo assim, não é mais sensato investir no conhecimento sobre a vida depois da morte, pelo menos tanto quanto se procura a sorte na loteria? Boa essa, né? No dia seguinte, quando Lucimar foi ter com Eusébio, ele entregou a ela, para o espanto de Lucimar, o dinheiro que havia recebido de Viriato, referente à metade do prêmio de loteria que Viriato havia jogado no dia anterior. Né? Depois dessa, Lucimar pensou com seus botões. Eusébio é um achado. A mediunidade dele é prodigiosa e vai encantar o pessoal que for participar do MEX. Né? Naquela noite, porém, Lucimar sonhava com um sítio,
onde o encontro se realizaria, repleto de gente, gente encarnada e desencarnada. Sem dúvida, ela estava tendo uma premonição, ou seja, uma visão do que está para ocorrer, segundo a definição do Google para a palavra premonição. Lucimar observava a cena, quando viu uma legião de espíritos sombrios se posicionando cada um ao lado de um participante do MEX. Né? E cada espírito sombrio soprava fogo dentro da orelha do participante que acompanhava. E algumas cabeças começaram a ficar vermelhas e pegar fogo. E o fogo se alastrou, acabando por queimar tudo à sua volta. Sentindo a pele queimar, Lucimar deu um grito arregalando os olhos quando viu que havia despertado. Porém, ao tentar respirar, sentiu que o quarto estava cheio de fumaça, atribuindo o fato ao tempo seco e às queimadas, cuja fumaça vinda do Pantanal e da queima dos canaviais em Ribeirão Preto havia tomado conta da região. Com o coração apertado, Lucimar dirigiu uma prece ao Senhor, pedindo a ele proteção, agradecendo desde já o sucesso de mais um encontro, o 20º. A prece de Lucimar chegou ao seu destino, fazendo mexer as engrenagens do destino em seu favor. Bom, aí a gente passa para mais um capítulo dessa história incrível, né? O bombeiro, vocês lembram do bombeiro lá atrás? Pois é, se sentou no banco do carro do metrô, olhou para o lado e se deu com o sorriso de Lucimar. Como ele estava uniformizado, não estranhou a reação dela. Ele estava uniformizado de bombeiro, provavelmente do trabalho, né? E ele já não se sentia incomodado com os olhares das pessoas. E a farda de bombeiro chamou muita atenção nisso. Aí a Lucimar olhou para o bombeiro e falou assim: deve ser legal ser bombeiro, né? Ele sorriu. Eu gosto muito do que faço. Imagino que vai continuar combatendo o fogo dos incêndios até depois de morto. O sorriso dele cresceu. Com toda certeza, né? Aí a Lucimar virou para ele e falou assim: eu gostaria de lhe dar um presente. O bombeiro guardou o sorriso e olhou sério para a Lucimar. E ela deu a ele o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, né? Que é isso? A Lucimar respondeu: se você vai continuar combatendo os incêndios depois de morto, vai precisar de um manual de instruções. Afinal, do outro lado da vida, as coisas são um pouco diferentes e nem sempre se apaga o fogo usando a água. O bombeiro voltou a rir. Que papo doido é esse, dona? O bombeiro, então, sentiu uma mão segurando em seu ombro. Acorde, querido. Ele arregalou os olhos e rolou para fora da cama. Querido, com o que você estava falando? Falando? No sonho. Alguém quer que eu leia um livro. A esposa sorriu. Isso é bom, querido. O bombeiro pegou o celular e apertou um botão lateral, fazendo aparecer na tela a data, 16 de agosto de 2023. Ou seja, um ano antes do desencarne dele, conforme a gente falou no início da história. Né? O que ele fez então? Buscou o ícone do Google na tela. E assim que a barra de busca se abriu, ele escreveu nela Livro dos Espíritos e escolheu um site que lhe pareceu confiável, de onde baixou o arquivo desejado. Mais tarde, ele iria ver do que se tratava. Bom, chegamos então a mais um capítulo. Chega enfim o MEX. O sítio de Lucimar se enche de gente. Feliz da vida, ela apresenta o Eusébio como grande atração do evento e faz com que ele seja apresentado a cada participante. Eusébio, então, se apresenta ao Zé e à mulher do Zé. E quando o Zé se distrai, Eusébio diz à mulher dele que o Zé está tendo um caso com a irmã dela. Chega Maria, o marido da Maria, e lá vai o Eusébio. E no momento de distração de Maria, Eusébio diz ao marido dela que Maria gastava todo o dinheiro que ele ganhava no trabalho suado com jogos da internet.
Os pais de Benício se aproximam de Eusébio e cumprimentam satisfeitos. Eusébio não perdeu a oportunidade e assim que Benício deu as costas para eles, disse aos pais do garoto que Benício não era o que eles pensavam. Eusébio foi de orelha em orelha, cuspindo fogo dentro de cada uma delas e soprando logo depois. Eusébio. Para que o fogo se alastrasse e queimasse as cabeças. No entanto, nenhuma cabeça pegou fogo, o que frustrou os planos das trevas. E quando o Senhor do Mal chamou o demônio de olhos arregalados para explicar o que havia dado, o que havia dado de errado, o demônio se curvou diante do seu senhor, abaixou a cabeça e disse envergonhado: é que Lucimar apelou para o espírito de um bombeiro do além, que, antes do encontro, falou com cada um dos encontristas, pela via da mediunidade dos trabalhadores da Casa de Caridade, sobre prevenção contra incêndios, usando o Evangelho de Jesus. Portanto, que antes de eles irem ao MEX, que fizessem um exame de consciência e, se magoados com alguém, perdoassem 70 vezes 7 vezes, fossem tolerantes a ponto de caso tivessem a capa tomada, que deixassem ir também a túnica. Uma vez obrigados por alguém a andar 1 milha, andassem 2, deixassem para lá esse negócio de jogarem pedra nos outros, a fim de puni-los pelos seus pecados, pois quem de nós não tem pecados? Ofendidos, que desse outra face, se imbuíssem do sincero desejo de partilhar o pão e amar o próximo como a si mesmo, tentando sempre que possível se colocarem no lugar do próximo, principalmente nos momentos de aflição. Vendo que havia sido derrotado em seus propósitos maléficos, o Senhor das Trevas pediu ao demônio que providenciasse óculos escuros para os moradores do inferno, pois só assim suportariam o brilho irradiado pela estrela do Mex que cortava o negro firmamento. Gostaram da história? Que história incrível, não é verdade? Que boa história, né? A história do bombeiro. Essa história ela tem umas coisas interessantes, né? Ela começa com a notícia do desencarne do bombeiro, agora em agosto de 2024. Né? Aí é a Lucimar Barbosa, né? Nossa amiga, organizadora do MEX, já 20 edições, né? Ela está passando os olhos no celular e vê a notícia do desencarne do bombeiro. Né? E ela pede a Deus pelo espírito dele, né? Que ele seja acolhido no plano espiritual com todo amor que merece um filho de um pai que é infinitamente misericórdia é bom, né? Que é Deus, né? Nosso Pai. Em seguida, a história conta que o bombeiro abre os olhos do outro lado da vida e dá de cara com a Lucimar. Quer dizer, não foi à toa que a Lucimar viu aquela reportagem. Não existe esse negócio de à toa. Não existe acaso. Existe a providência divina. Né? Deus sabia que o MEX corria o risco de pegar fogo, comigo enquanto Chico Xavier, pela ação das trevas. Então, ele já fez com que a Lucimar tomasse ciência de um bombeiro para apagar um fogo. Não é verdade? Pois é. Quando a Lucimar, então, pediu a Deus que protegesse o MEX e agradecendo antecipadamente pelo sucesso do evento, o que Deus fez? Ele fez com que a Lucimar voltasse no tempo 1 ano antes do desencarne do bombeiro.
ela já havia entrado em contato com ele através da via do pensamento, quando ela pediu a Deus pelo espírito do bombeiro. Né? Aí eles se ligaram espiritualmente. Aí Deus fez com que o espírito da Lucimar, porque para o espírito não tem limitação espaço-temporal. O espírito, ele anda pelo tempo e pelo espaço livremente. Né? Tem um filme chamado Interestelar, né, que eu adoro, onde a civilização humana encontra uma civilização humana da quarta dimensão. E o pessoal da quarta dimensão, para fazer o pessoal das três dimensões nossa, né? Altura, largura, profundidade, entender a quarta dimensão, que seria o tempo, eles pegam um herói da história e faz com que ele ande por uma rua. Né? O meio da rua é o presente. Para frente na rua é o futuro. Para trás na rua é o passado. Né? E do lado da rua tinha um muro. E toda vez que ele parava e olhava para o muro, ele se via numa situação de passado, de presente ou de futuro. Né? Então, para a espiritualidade, não tem problema nenhum pegar o espírito da Lucimar e voltar um ano no passado. Quando ela encontrou o bombeiro encarnado no metrô indo para o trabalho. E ela falou com ele assim, olha, eu vou te dar uma dica para você poder aprender a lidar com esse negócio de ser bombeiro e apagar fogo do outro lado da vida, depois que você desencarnar. Vou te dar o livro dos Espíritos. Caramba! Aí o cara, né? A Lucimar apareceu para o cara num sonho. Aí o cara, quando acordou, foi lá no Google, viu o livro dos Espíritos, baixou o arquivo e foi ler. Ele ficou um ano lendo até o desencarne dele. Né? E quando chegou na véspera do MEX, o bombeiro foi lá, em espírito, apareceu nas reuniões do centro da Lucimar, e falou assim, gente, eu vim aqui dar um curso de prevenção contra fogo. Está aqui o manual. Ele chama Evangelho de Jesus Cristo. Né? Então, para que não pegue fogo em vocês, na cabeceira de vocês, caso algum demôniozinho cuspe fogo dentro da sua orelha, nós vamos apagar esse fogo com as seguintes recomendações. Perdoar 70 vezes 7. Ser tolerante. Partilhar o pão. Se a gente apanhar numa face da outra. Aí, o espírito dos encontristas se preparou adequadamente para o MEX. E quando eles chegaram lá, e os obsessores, né, a turma da Legião, né, Legião foi lá, né, para tentar acabar com o encontro, né, foi cada espírito da Legião, né, cada espírito obsessor, foi lá na orelha do pessoal e falou, através de um médium, né, o Eusébio, jogou na orelha do cara uma coisa ruim, né, uma fofoca, né, uma verdade inapropriada. O pessoal já estava preparado para processar aquilo à luz do Evangelho de Jesus. Né? E a tentativa das trevas frustrar o MEX foi frustrante. Né? Não deu certo. Né? As trevas falharam. Então, é uma história incrível que mexe com a manipulação do tempo pela espiritualidade. Né? E que mostra que nada é ocasional. E mostra outra coisa também, da proteção que os trabalhadores do bem têm para praticar o bem. Né? Por isso que toda vez que a Lucimar nos chama, né, e quando é possível a gente vai ao MEX com o coração cheio de alegria. Obrigado, minha amiga, a gente te ama. E estaremos aí no 20º MEX, tá, para te prestigiar. Bom, para você que ouviu a nossa história, espero que você tenha gostado. É uma ótima história, não é verdade? Né? Fiquem com Deus e até a próxima boa história.